Olá, gente querida de paz e bem, mais uma vez, um abençoado domingo para você, para todos, para todas. Paz e bem, gente querida. Pois é, estamos aqui nessa jornada no domingo e eu trazendo mais um tema para a nossa roda de conversa dominical. A gente refletir, pensar, criar um espaço de esperançar diante do tempo presente. E hoje eu gostaria de falar sobre a dimensão da utopia. O lugar da utopia no nosso cotidiano. Mas antes, os recadinhos de sempre, não é? Que vocês já conhecem. Curtam, não é, esse vídeo. Compartilhe nas suas redes sociais. Isso ajuda a divulgar o canal Paz e Bem, né? E outras pessoas terem acesso a ele. Dando o joinha, compartilhando, nos ajuda muito. Reverendo, eu gostaria de ver como é que a gente pode ser membro do canal Paz e Bem. Não, o canal Paz e Bem não tem membresia, não tem, não tem. Até porque geralmente, inclusive foi uma conversa que tivemos, né, com o Mauro, a ideia de membresia dá uma certa seleção, né, entre quem é membro, quem não é membro, e a membra, e aí cria toda esse exclusivismo que a gente não pretende. Mas como é que a gente pode manter o canal Paz e Bem? Você pode fazer a sua assinatura solidária. Pagando uma pequena quantia, você nos ajuda a manter o canal. Tá? O link está aqui, ó, na descrição. Tem o título do programa, né? E tem embaixo a descrição um pouco as ideias que eu tratei aqui. E logo embaixo tem o link para fazer a assinatura solidária. Tá bom? E aos que já são membros, né, membras, inscritos e inscritas do canal Paz e Bem, nosso muito obrigado. Muito obrigado por você estar inscrito, muito obrigado por você ter feito a sua assinatura solidária. Isso nos ajuda muito, muito mesmo. Né? Aqui no canal Paz e Bem todo mundo é membro e membra, tá bom? Dessa grande família, né? Pois é, gente. Olha, ultimamente eu tenho pensado muito nessa dimensão da utopia. Os últimos anos foram muito desafiadores, muito desafiadores. E diante do desafio, é natural que a gente busque, dentro do enfrentamento da resistência, viver cada dia por sua vez. Não da dimensão da presença, não é? Ou do presente, que é algo bom. Sim, a gente não precisa viver no futuro e nem apegado ao passado. A gente tem, né, que semear e viver e degustar o tempo presente. É o processo mesmo de presentificação da nossa existência. A gente existe no presente. Eu não estou falando disso. Isso que é uma dimensão boa do estar presente. Mas quando a gente enfrenta, não é, um governo fascista, quando a gente enfrenta uma pandemia dentro de um governo em que se implementa uma necropolítica, a gente tem que sobreviver. Lutar, né, dentro daquilo que o nosso cotidiano oferece e criar condições para que um tempo futuro possa se ser. Né? A gente precisa viver esse tempo mesmo na luta. Olha, companheiro, não dá para ficar, não é? Vamos para a luta, vamos em frente, vamos enfrentar, vamos combater. Isso produz estresse e cansaço. O Brasil começa nesse processo de sua reconstrução. E nesse processo de reconstrução,
eu gostaria de trazer um elemento que eu acredito que precisa ser conversado. Há um termo que eu gosto muito, quem me conhece sabe, que é aquilo que eu chamo de o grande horizonte. Porque quando se está encarcerado, né, quando se está aprisionado dentro de um governo fascista, dentro de um governo em que se implementa uma necropolítica, o que nos resta, e aí a gente luta por isso, é que a gente possa construir algumas frestas para que a gente possa observar dentro dessa estrutura de aprisionamento, e muitas pessoas se perceberam assim, uma fresta, um lugar para a luz. Um lugar onde eu possa sorrir, viver, amar, criar, combater. Combater o bom combate. Mas é uma fresta. É o horizonte que a própria realidade nos oferece. Que o próprio tempo nos oferece. E é aquilo que nós temos. Desde a vitória de Lula, e agora com o governo Lula, essa fresta começa a se abrir. E já é uma janela. E é uma janela. Né? Tem se falado muito de janelas de oportunidade para o Brasil, no mundo, enfim. Mas não é bem isso que eu estou colocando. Eu estou colocando essa dimensão da janela como espaço onde a gente pode perceber o além da nossa casinha. O além da nossa casinha tem a ver com a minha vida, mas tem a ver também com a vida coletiva. E a gente perceber essa dimensão do sol que nasce no horizonte. Como vocês podem ver aí essa foto, né, da capa do canal Paz e Bem, que é do programa, que é uma foto tirada no sertão da Bahia, né, ali nas imediações onde existiu Belo Monte. Enfim, o sol nasce no horizonte. Diante de toda a resistência, de toda, né, a nebulosidade por vezes, diante de todas as vontades da escuridão, né, a luz nasce. E essa luz que nasce, nasce sobre o grande horizonte. E através dessa dimensão do horizonte, nós caminhamos. E quem caminha em direção ao horizonte sabe que o horizonte nunca é alcançado. É uma loucura, né? Pode dizer assim, você, mas reverendo, caminhar em direção ao horizonte, né? Às vezes dá vontade de criar um lugarzinho aqui, uma tendinha, e a gente ficar na boa. Pois é, eu também acho que caminhar cansa, né? Mas que a gente tenha diante dos olhos esse horizonte pode ser uma dimensão de atração coletiva, não só minha, mas de você e de outras pessoas que, assim como nós, olha em direção a ele. Porque a impressão que me passa, às vezes, não sei, gostaria de compartilhar aqui, no Brasil hoje, pessoas olham para vários lugares. Né? E essa dimensão de horizonte é a dimensão propriamente da utopia. A utopia como não uma distopia, um lugar do negativo, vamos dizer, mas uma afirmação positiva de um horizonte que se descortina e que a gente vai caminhando, e à medida que caminha, cada um no seu ritmo, essa realidade. E aí a gente sabe que aquele lugar que antes, né, estava distante, agora está mais perto. O lugar em que o horizonte estava, agora está mais perto. Quem caminha em direção ao horizonte sabe que existem os seus riscos e seus perigos. Uma delas é, né,
A pessoa vê uma miragem, na verdade, né, onde tem um lugar repousante, um oásis no deserto, na verdade, tem um lugar abrasador. Por que tantas metáforas? E aí eu gostaria de trazer um pouco para nós. Lula tem falado, e eu acredito nisso, né, e a reflexão que se tem construído é exatamente nisso. Eu creio que o Lula, ele mesmo, tenha uma dimensão de um projeto. E ele coloca isso claramente nos seus discursos. Projeto é aquilo que eu projeto, que eu coloco para frente, e na direção do para frente está o meu horizonte que eu caminho para. Mas eu acredito que esse projeto, aquilo que eu coloco para fora, aponto para, né, eu preciso também assumir. E dentro desse assumir está a dimensão de coletividade. E aí falo com muita tranquilidade do campo progressista e da esquerda. Esse projeto, ele não é algo fechado e não pode ser dito por uma pessoa apenas ou ditado como, mas tem muito a ver com uma tomada de posse e apropriação por parte da classe trabalhadora, do povo pobre, né, das comunidades quilombolas, indígenas, mulheres, negros, periféricos, enfim. E é nesse sentido que, por exemplo, Jesus de Nazaré coloca a dimensão do horizonte, coloca a dimensão do futuro, coloca a dimensão do reino de Deus, coloca a dimensão do reino dos céus, que é tecnicamente irrealizável, mas que tem apaixonado, né, tem motivado pessoas ao longo de séculos. Sim, sim. Assim como aquele grande profeta judeu chamado Karl Marx, o último dos profetas, né, de Israel. É isso que eu coloco. A dimensão de um projeto coletivo de sociedade que alimente, que faça com que as pessoas assumam isso com força, com vigor, com paixão. Tem que ser um projeto apaixonante, apaixonado. Tem que ser algo que mobilize, que conquiste corações e mentes. Como muitas vezes diz, genuíno. E a gente precisa disso. A gente precisa disso. Tanto no coletivo, como às vezes no individual. E a gente está construindo. Reverendo, como a gente pode construir isso? Sentando numa roda e a gente planejando, né, algumas coisas. Olha, a história tem mostrado que as coisas não são bem assim. Tem que ter uma chama e um fogo que arda e conquiste. Nossas vitórias, né, têm sido e é contra o outro, contra esse, né, representante, os seus representados e seus representantes do governo genocida. Sim, sem anistia. Sem anistia. Não dá, não dá. Precisamos dar ponto final a essa história, né, de anistia, né, de a gente, né, buscar um acordo, um pacto social, em nome de uma pacificação que nunca existiu. Enfim, a luta da gente tem sido contra. Mas agora eu acredito que é preciso acentuar, não que isso não exista, mas que a gente precisa acentuar, né? Sublinhar
a gente fazer com que esse elemento, não é, amoroso, como diria o Paulo Freire, nos conquiste e nos mobilize e nos faça a gente perceber a dimensão humana do chão da fábrica cotidiana da vida. E quando eu digo chão de fábrica, eu digo não só, pessoal, né, das fábricas, mas eu falo da nossa vida, do nosso cotidiano. Que chegue ali ao pessoal que está na parada de ônibus, como eu digo, que está ali na, na, na fila do pão, que está agora na fila do supermercado comprando, né, produtos mais baratos, e que, para além de dizer, olha como as coisas, os preços baixaram, né, a gente possa dizer sim, e a gente vai pensar agora exatamente alimentados e alimentadas um projeto novo de sociedade. O Brasil. A gente comece a assumir isso. Ah, reverendo, isso não é fácil, inclui riscos. A história mostra, é verdade, a história nos mostra. Mas a história nos mostra também que sempre teve quem não só resistisse, mas também construísse um projeto novo de sociedade. Olhemos o conselheiro nessa dimensão. No chão da fábrica, né, de Belo Monte, no local do cotidiano, naquelas pessoas pobres, humildes, né, naquelas populações indígenas do entorno, se juntando na construção de um projeto de coletividade. Comunista? Coletivo. Isso. Então é dentro dessa dimensão que a gente precisa construir. E é nesse diálogo que a gente precisa estabelecer. E nesse sentido, reconstruir o grande horizonte, que faça com que, né, a gente possa caminhar. O período desenvolvimentista do Brasil, né, e aqui é a minha verve de historiador, é um período do desenvolvimentismo, né, claro, com seus assentos dentro da estrutura capitalista, e não ruptura. Tivemos os 50 anos em 5, e isso mobilizava, né, grande parte da burguesia, o povo, a sociedade, no sentido da construção da nova capital, do projeto de um Brasil novo, de um Brasil, né, na capital, no centro do Brasil, no coração do Brasil, enfim, essa dimensão quase que de jornada, né, de, de construção, né, desse projeto que a gente precisa ter diante dos nossos corações. Precisa conquistar os corações das pessoas, das gentes. E é nisso que eu gostaria que a gente pudesse começar a pensar como eu posso colaborar com isso, como eu posso construir isso. Aí, dentro daquilo, né? Eu acho que precisamos tomar posse dessas falas, desse projeto do Lula, como nosso, como sociedade. E construir uma sociedade possível, dentro do horizonte impossível. Dentro desse grande atrator, dessa grande força que nos mobiliza enquanto coletividade, enquanto individualidade, né? Enquanto povo. Aqui fica o recado, o convite, aberto aos comentários.
Eu leio todos, tá? E curto. E agradeço ao carinho de vocês, tá? Muito obrigado pelo carinho de sempre que vocês têm comigo. Pelo bom dia, reverendo, e bom domingo, e as palavras carinhosas que vocês deixam, tá? Gratidão. Muito obrigado mesmo. Pois é, coisa bonita, né? Fácil. Pois bem, vamos aqui deixar o convite para a gente rezar 21 horas, canal Paz e Bem, domingo a domingo, ofício, né, ao fim do dia, tá? Você bem-vinda, bem-vindo lá na estreia às 21 horas, tá? Aqui no canal Paz e Bem. Oração ao fim do dia, de domingo a domingo, tá? Né? Vamos orar, oramos pelas mulheres, oramos pelas pessoas idosas, oramos por bênção da saúde, oramos pelo Brasil, pelo governo Lula, oramos por todos, todas. E por fim, deixo aqui a bênção. Que Deus nos abençoe, de verdade. Que Deus nos abençoe com inconformismo, diante de respostas fáceis, meias verdades e relações superficiais, com indignação diante da injustiça, da opressão e da violência, para que possamos trabalhar a favor da justiça, igualdade e paz. E assim, testemunhar a fé de nossos corações. Que Deus nos abençoe com lágrimas pelas pessoas que sofrem, vítimas da dor, rejeição, fome e guerra, para que possamos estender nossas mãos e transformar a sua dor em alegria. E a bênção de Deus Onipotente, Pai, Filho e Espírito Santo, seja conosco e conosco habite eternamente. Amém. Paz e bem, gente querida. Até o próximo domingo. Gratidão.